Oi, tudo bem? Hoje eu pensei em falar um pouquinho aqui sobre alguns momentos de muita instabilidade, né, dentro da síndrome nefrótica. No que a gente às vezes tem que prestar um pouco mais de atenção, enfim. Aqui, o que acontece? Às vezes dá umas instabilidades assim loucas, né? Mesmo fazendo as mesmas coisas, tomando os mesmos medicamentos, sabe? Fazendo sempre tudo da mesma forma, de um dia para o outro, parece que um negócio não funciona, sabe? Parece que, poxa, eu fazia tudo igual, dava tudo igual, comia tudo igual, enfim. E aí são algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, as crianças que tomam imunossupressor, né? No meu caso aqui, por exemplo, é o tacrolimus. Ele tem uma oscilação enorme. Eu não sei se são fases ou se essa oscilação realmente acontece sempre. Sempre eu acho que não, porque é um período esse ano que eu tô passando com a oscilação do tacrolimus, assim, de uma forma que eu não sabia. Então, tem hora que sobe muito do nada, tem hora que desce e é assim, de repente. Então, o que eu achei bacana dar aqui um alerta para as mães, né? Principalmente aquelas que estão começando agora com imunossupressor com as crianças, com tratamento da síndrome nefrótica, é realmente não deixar de fazer os exames com uma regularidade bem fiel, assim, sabe? Constante, realmente. Porque às vezes se você deixa passar um pouquinho, ele sobe e altera, ou ele desce, aí altera mesmo. E aí, para você achar essa dosagem certa, a gente fica assim, meio que uma barata tonta, sabe? Então, o conselho que eu faço: as mães que usam tacrolimus ou imunossupressor, eu não conheço os outros, tá? Mas façam os exames. Hoje, por exemplo, esse ano, eu comecei a fazer todo mês, mensalmente, porque realmente a oscilação estava muito grande. Então, o Gui poucas vezes conseguiu ficar estável por conta disso, né? Isso é muito importante, você achar uma dosagem correta, que ele fique bem. E às vezes, o que é legal a gente observar, que tem algumas doses que a criança fica bem, que é com aquela dose. Então, por exemplo, o que eu acho bacana a gente fazer? Quando você está com o seu filho estável, legal, bacana, fica esperta, dá uma olhada bem na dose que ele fica bem, entendeu? Do nível sérico, porque quando a gente faz o exame, que é medir o nível sérico, vem ali, né, o númerozinho, e aí eles ficam bem, ótimo, tal. Às vezes desce um pouquinho no próximo exame que você faz, você já percebe que faz uma alteração e que não volta, entendeu? Que realmente é difícil de reverter, de repente ele vai ficar alterado por um tempo. Pensa um pouquinho nesse número, que ele realmente ele fica bem, porque às vezes desce um pouquinho, você acha, não, mas é tão pouquinho. E aí a gente não consegue voltar, sabe? Da criança ficar estável. E com aquele número ele fica. Então eu comecei a observar isso aqui, sabe? Eu achei muito legal, assim. Tem uma dosagem que ele não fica bem, não tá baixo, não tá ruim dentro do parâmetro, mas para ele não fica bem, entendeu? É isso que eu queria dar um alerta, assim, queria dizer, eu acho bem legal a gente ficar com esse olhar aí, sabe? Fora as outras coisas que a gente tem que olhar, que a gente tem que correr atrás, tem que correr em volta. Não fiquem presas só na medicação, sabe? Tem crianças que tomam só corticoide, tem crianças que tomam corticoide imunossupressor, tem criança que é só imunossupressor, tem criança que não é nada, graças a Deus. Mas assim, vamos um pouco abrir a mente, sabe? De a gente conseguir ter coisas ao nosso redor hoje, alternativas que possam fazer a diferença.
nos vídeos. Aí a Kelly já falou algumas coisas, né, inclusive sobre a medicina chinesa. Eu acho bem bacana quem tiver um interesse e estiver seguindo a gente, colocar que gostaria de saber. A gente dá indicação até do médico que acompanha aqui as crianças, algumas crianças do grupo, e de repente ele possa ter uma coisa muito legal também. Então, as crianças estão se identificando com isso, estão dando uma resposta bacana, sabe? E, e essa é a minha dica, assim, olhar um todo, sabe? Não parar só em medicação, não ficar correndo só atrás da medicação, que é importante, esse olhar é importante também, como eu falei, mas é importante um pouquinho de tudo, sabe? De ver como eles estão comendo. Outra coisa que é muito legal, assim, para as mães também que estão começando o tratamento, às vezes, gente, às vezes você vai numa festinha, às vezes você vai em algum lugar, ou você tem um dia super corrido com a criança tal, e aí no dia seguinte você fala assim, caramba, o que aconteceu? O exame, meu Deus, do nada. Aqui acontece, sabe? Às vezes o Gui fica muito agitado, corre muito, brinca muito, esconde-esconde, pega-pega com as crianças, e aí no outro dia, ufa, dá uma. E aí na hora que você deixa um pouquinho em pausa, não é de jeito nenhum, não deixa a criança correr, não deixa a criança brincar, né? Não, não, nunca, não é isso. Mas não se desesperar, porque se você começar a observar, tem uns. Tem relação. E aí a gente começa a olhar esses detalhes, sabe? Coisas que eu não me atentava. E aí a gente começa a ouvir e fala, olha, não é que é mesmo? Ele correu muito, ele brincou muito hoje. E é muito doido, né? Mas acontece. Então são dicas são os olhares que eu queria passar para vocês aqui.